Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 17 do vestibular 2023 da FAMERP. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! Uma barra cilíndrica de alumínio tem a temperatura de 0 graus Celsius, um comprimento L de 50 centímetros e uma área de seção transversal A de 5 centímetros quadrados. Essa barra é mantida com uma das suas bases a temperatura constante, θ0, de 0 graus Celsius. E a outra base está numa temperatura constante, θ1, de 100 graus Celsius. Tem aqui uma figurinha representando aí a nossa barra. De um lado, a temperatura é 0 graus Celsius, do outro lado, a temperatura é de 100 graus Celsius, e nessa barra vai surgir um fluxo de calor. Lembra que o calor vai espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio? Como aqui a temperatura é de 100 graus Celsius, está quente, e aqui do outro lado a temperatura é 0, o calor vai se propagar pela barra nesse sentido. Segue a leitura. O fluxo de calor por condução φ, ou seja, a quantidade de calor transferida por unidade de tempo, através dessa barra, obedece à expressão. E a expressão que foi fornecida aqui é a nossa lei de Fourier. É aquela formulinha que permite a gente calcular o fluxo de calor, que é a quantidade de energia por tempo, a partir das características da barra. Depende da condutibilidade térmica do material, depende da área de secção, depende de uma diferença de temperaturas, a temperatura maior menos a temperatura menor, e é inversamente proporcional, o L aparece embaixo, ao comprimento, à espessura da minha barra. Essa é a nossa lei de Fourier. A explicação vem na sequência, sendo K a condutibilidade térmica, que para o alumínio vale 0,5 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Uma unidade meio estranha, daqui a pouco a gente cuida dela. Comando da questão, letra A. Calcule o quê? O fluxo de calor por condução em calorias por segundo através dessa barra. E tem mais um pedido. Calcule também a quantidade de calor em calorias que vai passar de uma base para outra num intervalo de tempo de 1 minuto. Bora lá! Minha dica para você aqui, para uma questão de aproveitamento do espaço é, para questões de VUNESP, que é o caso aqui da FAMERP, e de Unicamp, pega o espaço e divide na metade. Se fosse uma questão de FUVEST, eu falaria para você dividir em 3 colunas. Assim a gente consegue aproveitar melhor esse espaço disponível. Não significa que eu vou fazer letra A desse lado e letra B desse lado. Eu vou começar com a letra A. Sobrou espaço, na sequência eu já coloco a letra B. Ok? Bora lá? Na letra A a gente tem duas coisas para calcular, né? O fluxo de calor e a gente tem que calcular também uma quantidade de energia para o intervalo de tempo de 1 minuto. Os dados que estão no enunciado, eu vou trazer para cá para minha organização, mas você não precisa copiar novamente. Coisas que estão explícitas no enunciado, a banca de correção já sabe a origem, então você pode já jogar direto na fórmula. É por uma organização minha que eu vou fazer essa cópia aqui embaixo. Os valores. A temperatura dos extremos da barra, a gente tem 0 graus Celsius e θ1 vale 100 graus Celsius. O comprimento da barra vale 50 centímetros. A área de secção transversal, 5 centímetros quadrados. E a condutividade do alumínio, meia caloria por segundo centímetro graus Celsius. A fórmula para calcular o fluxo de calor foi fornecida. É a lei de Fourier. Eu vou escrever a fórmula aqui e a gente vai substituir os valores. Só que tem um detalhe aqui antes, só por precaução, tá? Quando a gente vai usar a lei de Fourier, quem manda na lei de Fourier é a condutibilidade, é o K. É a partir da unidade do K que a gente alinha as demais unidades dos outros ingredientes. Bora! No K tem graus Celsius e as temperaturas estão em graus Celsius. Tudo certo. Aqui no K, repara que a gente tem a unidade da resposta do fluxo de calor, energia por tempo. Quando a gente terminar essa conta, o nosso fluxo de calor vai sair em calorias
por segundo, justamente a unidade que foi pedida no enunciado. E esse centímetro que está aqui, ele está pedindo. Pedindo não, ele está mandando que a gente use comprimento em centímetros e área em centímetro quadrado. Tá tudo pronto, a gente não vai ter que converter nada. Aqui esse centímetro define a unidade do comprimento e define a unidade da área. Se ali, por exemplo, tivesse aparecendo só 1 metro, é porque o comprimento tinha que entrar em metros e a área em metro quadrado. Vamos substituir os valores? Vai ficar meio vezes 5 vezes 100 menos 0 dividido por 50. Aqui, uma dica para você. Para economizar espaço, lembre-se que você não precisa mostrar as contas na sua resolução. Você precisa apresentar o raciocínio. O raciocínio é qual é a ferramenta que você está utilizando e colocar corretamente os valores ali. A partir de agora, se você por um acaso quiser já colocar a resposta final, não tem problema algum, tá? Vem. 100 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes meio, 5. O fluxo de calor por essa barra é de 5 calorias por segundo. E aqui mais uma dica para você. Faz uma caixinha destacando a resposta final, que daí a gente chama a atenção da equipe de correção. Diante de tanta coisa, eles já batem o olho direto ali na tua resposta. Essa é a primeira parte. A segunda parte é calcular a quantidade de calor, a quantidade de energia que passa por essa barra no intervalo de tempo de 1 minuto. Repara que o nosso fluxo de calor está em calorias por segundo. Então o nosso ΔT de 1 minuto vai ter que ser convertido. 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? Definição do fluxo de calor. Foi dada no enunciado. É energia por intervalo de tempo. O fluxo de calor vale 5 calorias por segundo. A quantidade de energia é o que a gente quer. E o intervalo de tempo é 60 segundos. O 60 vai para o outro lado multiplicando. 5 vezes 60, 300. A gente está falando de uma quantidade de energia de 300 calorias. É a resposta final. A gente faz uma caixinha bonitinha para destacar essa resposta dentro da nossa resolução. A letra A está feita. Bora para a letra B? Considerando que a área da base do cilindro, a temperatura de 100 graus Celsius, está 2,2 10 a menos 2 centímetros quadrados, maior do que a área da outra base, que está numa temperatura de 0 graus Celsius, comando da questão, calcule o que? Os coeficientes de dilatação superficial e linear do alumínio. E ele quer a resposta em graus Celsius a menos 1. Bora estruturar nosso raciocínio antes de fazer valendo no papel? A área da base que se encontra a temperatura de 100 graus Celsius, ela é 2,2 10 na menos 2 centímetros quadrados maior do que a área da base que se encontra na temperatura de 0 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque se eu tenho uma temperatura maior, as partículas ficam mais agitadas, elas ocupam um espaço maior. É o fenômeno da dilatação térmica. É como se a gente tivesse pego a nossa área original a uma temperatura de 0 graus Celsius e provocado um aquecimento, uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. E isso foi responsável por variar a área em 2,2 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. A letra B é um exercício de dilatação térmica. A gente tem a diferença de temperatura, o ΔT. A gente tem a dilatação superficial, o ΔA. E a gente sabe qual é a área de partida, né? A gente está comparando esse aumento com uma área inicial de 5 centímetros quadrados. É essa área que a gente tem quando a temperatura é de 0 graus Celsius. Então a gente tem variação de temperatura, área inicial e dilatação superficial. Com esses ingredientes e a fórmula da dilatação superficial, a gente consegue achar o beta, o coeficiente de dilatação superficial. Metade do item está feito. E a outra metade? Para a gente encontrar o coeficiente de dilatação linear do alumínio, você precisa lembrar de uma relação entre esses dois coeficientes. E a relação é que o beta
é 2 vezes o valor do alfa. Se a gente tem o beta, basta dividir por 2 e a gente encontra o valor do alfa. Vamos lá? Letra B. Bom, não sobrou espaço do outro lado, a letra B vai ter que vir aqui. Para minha organização, eu vou copiar os valores aqui do enunciado, tá? A nossa área inicial, pensando que a área a temperatura de 0 graus Celsius, é de 5 centímetros quadrados. Isso aqui para uma temperatura de 0 graus Celsius. Tem uma variação da área de 2,2 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Isso acontece se a gente esquentar essa área até uma temperatura θ1 de 100 graus Celsius. Os ingredientes estão postos. Vamos lá? Dilatação superficial. Vem ΔA é igual a A0 vezes beta vezes variação de temperatura. 2,2 vezes 10 a menos 2 é igual a 5 vezes beta vezes 100 menos 0. Como é que vai ficar essa conta aqui? 2,2 vezes 10 a menos 2 é igual a 5 vezes 100? 5 vezes 10 ao quadrado vezes beta? Eu quero o beta, a gente vai isolar. 2,2 vezes 10 a menos 2 dividido por 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Sem te ofender, só para facilitar a nossa conta, 2,2 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 22 vezes 10 a menos 3. Eu fiz uma movimentação na vírgula porque eu prefiro dividir 22 por 5 do que 2,2 por 5. Vai ficar assim. 22 dividido por 5 dá 4,4. E divisão de potência de mesma base, a gente subtrai expoente. Vai ficar menos 3, menos 2, menos 5. A gente acabou de encontrar o beta. O coeficiente de dilatação superficial do alumínio vai ser 4,4 vezes 10 a menos 5 e a unidade. Os coeficientes de dilatação eles têm como unidade o inverso da unidade da temperatura utilizada. Como a temperatura estava em graus Celsius, vai sair em graus Celsius a menos 1. Beleza? Para a gente encerrar, vamos atrás do alfa. E a relação entre eles é o beta é o dobro do alfa. Então, 4,4 vezes 10 a menos 5 é igual a 2 vezes alfa. O 2 vai passar para o outro lado dividindo. E o coeficiente de dilatação linear do alumínio vai ser 2,2, 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. É a resposta final. A gente faz a nossa caixinha e assim a gente encerrou a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!